Vamos falar agora do intervalo de confiança. Antes de eu começar a falar do intervalo de confiança propriamente dito, eu gostaria de estar ressaltando alguns conceitos. O que a gente tem aqui, frequentemente precisamos, por meio das amostras, conhecer informações gerais da população. E a gente sabe que trabalhar com amostras é muito mais barato que trabalhar diretamente com a população. Além disso, a estatística inferencial nos permite tirar conclusões probabilísticas sobre aspectos das populações com base na observação de amostras extraídas dessa população através da estimação. Veja, é importante aqui ser ressaltado que uma vez que você tem as amostras, você pode fazer generalizações das características de uma população através dessa amostra, através da estimação. Mas o que é a estimação? A estimação basicamente consiste no uso de dados da amostra para estimar valores de parâmetros populacionais desconhecidos, como é o caso da média, desvio padrão, proporção, entre outros. Mas o que é importante ser ressaltado aqui é que a gente tem focado bastante na média e vamos também focar o intervalo de confiança para a média. Mas o que eu vou apresentar mais adiante, você pode facilmente estender para outros parâmetros populacionais, como é o caso da proporção ou do desvio padrão. Bom, voltando à questão da estimação, existem dois tipos de estimação. A gente tem as estimativas pontuais e a gente também tem as estimativas intervalais. Vamos entender o que elas representam. As estimativas pontuais são aquelas onde fazemos uma única estimativa, um valor, para um determinado parâmetro populacional. É o caso da gente obter uma média amostral e a partir dessa média amostral a gente já estimar a média populacional. Já as estimativas intervalares são aquelas que fazemos uma estimativa de um intervalo de valores possíveis no qual se admite que esteja o parâmetro populacional. Então vamos supor, a gente tem uma média amostral e a partir dessa média amostral a gente pode determinar que a média populacional está dentro de um determinado intervalo. Sendo que o foco desse assunto é justamente nessas estimativas intervalares. Vamos para esse exemplo aqui para a gente entender um pouco mais. Veja, um professor de BCC obteve dados biométricos dos alunos que ingressaram na UFRPE. A média de altura de 50 alunos do sexo masculino com 18 anos foi de 1,75 m. O professor se pergunta, será que posso dizer que os alunos com as características das amostras têm 1,75 m de altura? Mas aí vocês poderiam perguntar, professor, posso ter confiança nos resultados obtidos com esta amostra, visto que o professor falou que toda amostra possui um erro amostral? E a resposta é que não, você não pode comparar a média da amostra com a média da população. O correto fazer é você criar um intervalo de confiança e você dizer que a média populacional está dentro desse intervalo de confiança. Mas para eu criar esse intervalo de confiança, a primeira coisa que eu preciso fazer é criar as margens do erro. Mas o que seriam essas margens de erro? As margens de erro, elas delimitam um intervalo que deve conter a média populacional, com um certo nível de confiança. Mas o que também é esse nível de confiança? Se vocês lembrarem, eu expliquei anteriormente, o nível de confiança ele define a certeza de que a amostra realmente representa as características da população. E aí você pode ter um nível de confiança de 90, 95, 99. E aí uma vez que você tem essas margens de erro, você tem a média amostral e você tem um nível de confiança, você consegue criar o seu intervalo de confiança. Mas para calcular o intervalo de confiança, primeiramente eu preciso calcular o erro. O erro ele é dado por essa equação, onde você tem o desvio padrão dividido pela raiz quadrada do tamanho das amostras. E o que é que esse erro padrão ele me diz? Ele estima a incerteza que temos em relação à média estimada pela amostra. Lembra que eu falei que toda média amostral ela possui um erro amostral? Então é justamente esse erro aí que a gente está estimando. E aí o que seria isso aí, colocando no contexto do exemplo que eu mostrei para vocês? Seria qual a incerteza que tenho em afirmar que os 100 alunos da minha amostra representam todos os alunos da UFRPE. Aí eu estou estimando a incerteza da minha amostra. Para criar um intervalo de confiança, supondo que o desvio padrão seja conhecido, ele é dado por essa expressão aqui, como vocês podem estar vendo. Mais ou menos K multiplicado
pelo erro, que é o desvio padrão dividido pela raiz quadrada do número de amostras, onde o K vai depender do nível de confiança que eu estou adotando. Veja que, como eu falei para vocês têm diferentes níveis de confiança que vocês podem adotar, mas o que é importante é que esse nível de confiança, o alfa, ele fique entre 0 e 1. E aí, para eu criar meu intervalo de confiança para a média populacional, considerando uma distribuição normal, eu tenho essa expressão aqui. Então, para eu calcular o limite inferior, eu vou ter o seguinte, eu vou ter a minha média amostral menos a constante z multiplicado pelo erro. Já para eu estar calculando o limite superior do intervalo, eu vou ter a minha média amostral mais a constante z multiplicada pelo erro. Vamos para este exemplo aqui para a gente entender um pouco melhor o intervalo de confiança. Então, a gente tem o seguinte exemplo. Mediu-se a estatura de 50 alunos do curso de BCC da UFRPE. A média e o desvio padrão estimados foram 1,75 m e o desvio padrão de 5 cm. Qual o intervalo de confiança da média a 95%? Beleza. Então, veja que a gente já tem aqui a média, já tem um desvio padrão e a gente também tem aqui o nível de confiança. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é calcular o erro. O erro, como a gente sabe, que foi mostrado anteriormente, basta dividir o desvio padrão pela raiz quadrada da amostra. E com isso você obtém o erro. Depois é só você jogar aqui nessa expressão. E aqui você vai calcular o limite inferior e essa parte aqui você vai calcular o limite superior. Aí jogou essas informações, você vai ter esse intervalo aqui. Então, o que significa isso? Então, significa que a média da população vai estar entre 173,6 até 175,9, com um nível de confiança de 95%. Isso é importante que vocês entendam, tá? Então, no caso desse intervalo aqui, significa que vai me dar uma confiança de 95%, que a média da população, ou seja, de todos os alunos da UFRPE, vão estar dentro desse intervalo aqui. Pessoal, então vamos pegar esse exemplo que eu acabei de mostrar para vocês e vamos implementar ele no R aqui. Então, como vocês podem ver, também é bem simples para você fazer isso. Aqui eu tenho um desvio padrão, eu tenho a média, eu tenho o tamanho da amostra, depois eu tenho que calcular o nível de confiança. O nível de confiança é 1 menos 0,95, porque eu quero com 95% de confiança, e aí eu divido por 2. Eu calculo o erro aqui, basta eu pegar o D aqui que eu tenho desvio, e tirar a raiz quadrada do tamanho da amostra. E agora eu vou calcular o limite inferior. Veja que nesse caso aqui eu estou usando o QNOR, onde eu passo o NC, e eu também tenho que colocar aqui o lower.tail igual a false, e aí eu multiplico pelo erro. De forma semelhante, eu calculo o limite superior e, por fim, eu utilizo a função cat apenas para mostrar o resultado. E veja aqui o resultado. Veja que o resultado é igual ao anterior. Bom, pessoal, mas existem algumas variações e alguns probleminhas que vocês podem encontrar. Um caso muito comum é quando você tem amostras que são menores do que 30. E aí, nesse caso que você tem amostras menores do que 30, você não pode estar utilizando a distribuição Z. Nesse caso específico, você precisa utilizar a distribuição T. Mas o que é importante ressaltar aqui é que se você tiver amostras grandes, você pode também estar utilizando a distribuição T, porque a distribuição T, quando você tem amostras maior do que 30, ela converge para a distribuição Z. Vamos ver um exemplo que eu acho que fica mais fácil de entender. Vejam esse exemplo aqui. Mediu-se a estatura de 20 alunos do curso de BCC da UFRPE. A média e o desvio padrão estimados foram 1,75 para a média e 5 centímetros para o desvio padrão. Qual o intervalo de confiança da média a 95%? Então veja que é semelhante ao que a gente fez anteriormente, mas tem algumas mudanças. Nesse caso aqui, veja que o tamanho da amostra aqui é só de 20 alunos. Então, se a gente tem só 20 alunos, a gente tem que utilizar a distribuição T. Então, vamos ver como é que isso funciona. Então, aqui eu tenho meu desvio, como vocês podem ver. Eu tenho minha média, eu tenho o tamanho da minha amostra, o erro também calcula igual, o nível de confiança também igual. A única mudança vai ser aqui, quando você vai calcular o limite inferior e o limite superior do seu intervalo de confiança. Então, ao invés de eu utilizar o QNorm, eu vou utilizar o QT.
e aí eu vou passar meu nível de confiança, só que aqui eu tenho outro detalhe que eu preciso passar, que é justamente os graus de liberdade. Veja que os graus de liberdade é basicamente o tamanho da amostra, que eu tenho aqui 20, menos 1. E aí eu também tenho que passar esse outro argumento, lower.tail igual a false. De forma semelhante eu vou fazer para o limite superior, e aí eu utilizei cat apenas para mostrar o intervalo aqui. Então veja, o que é importante ser ressaltado aqui, nesse caso específico, é que quando você tiver uma amostra menor do que 30, você tem que utilizar a distribuição T. E o resultado aqui nos dá o seguinte, diz que o intervalo de confiança aqui vai de 172,65 até 177,34, com nível de confiança de 95%. Então, significa que a média da população vai estar dentro desse intervalo aqui com nível de confiança de 95%. Vamos aqui para esse outro exemplo. Agora é um exemplo um pouquinho mais complexo, mas não tão complexo assim. A ideia aqui é só da gente estar comparando duas amostras distintas. Então, vamos lá. A estatura de 500 pernambucanos escolhida ao acaso é de 1,80, a média, e o desvio padrão de 5. Já a estatura de 21 alunos da UFRPE, também escolhida ao acaso, é de 1,82 m e o desvio padrão de 4 centímetros. Os alunos da UFRPE representam uma amostra aleatória dos pernambucanos com nível de confiança de 95%. Então, basicamente, o que eu quero saber é se existe uma relação entre essas duas amostras. E para a gente fazer isso, basta a gente encontrar o intervalo de confiança e ver se existe sobreposição desses intervalos de confiança. Então, veja, nesse caso aqui, para os alunos da UFRPE, eu não posso estar utilizando especificamente a distribuição Z, porque eu só tenho 21 alunos, então minha amostra é menor do que 30. Então, nesse caso, eu vou estar utilizando a distribuição T para os dois. Por quê? Porque no caso da estatura dos pernambucanos, não tem problema de eu estar utilizando a distribuição T, porque a distribuição T converge para a distribuição Z quando o número de amostras é maior do que 30. E aí, pessoal, vejam aqui que eu calculo basicamente considerando o que a gente fez anteriormente para o caso dos pernambucanos e para o caso dos alunos da UFRPE. E aí eu tenho esses dois intervalos que são obtidos. Mas o que é importante ser visto aqui nesses intervalos é que existe sobreposição desses intervalos. E se existe sobreposição desses intervalos, significa o quê? Que eu posso afirmar que os alunos da rural não são significativamente diferentes dos pernambucanos. Então, o que eu posso dizer é que existe semelhança, sim, estatisticamente, entre esses dois grupos. Bom, vamos fazer um exemplo agora, considerando não mais 95%, mas 99%. Vamos para o R para fazer esse exemplo e vamos ver qual é o resultado e vamos ver se essa afirmação ainda se sustenta. Ok, pessoal, continuando o exemplo anterior que eu mostrei para vocês, agora vamos fazer esse exemplo aqui, só que ao invés da gente considerar um nível de confiança de 95%, como a gente considerou anteriormente, agora a gente vai considerar um nível de confiança de 99%. Então o que a gente tem que fazer aqui é bem simples, basta a gente vir aqui no nosso código anterior, e aí a gente vai ter que mudar aqui onde tem 95, 0.95, a gente vai colocar 0.99, que significa 99% de confiança. E aí, a gente vai rodar e vai verificar se existe sobreposição entre os intervalos de confiança. Rodei aqui, aqui a gente obteve o intervalo de confiança para o primeiro caso. Veja que o intervalo vai de 179 a 180. Já no segundo caso, eu tenho aqui que o intervalo vai de 179 a 184. Então, esses resultados mostram para mim que não existe uma diferença significativa entre os alunos da rural e os alunos de Pernambuco. Por quê? Porque existe uma sobreposição entre eles. Então, eu posso afirmar com 99% de confiança que não existe uma diferença significativa entre as estaturas dos alunos da rural e os alunos de Pernambuco. Pessoal, aqui eu tenho um conjunto de exercícios que eu sugiro que vocês façam. Esses exercícios é justamente para vocês aprofundarem o conhecimento e também fixar esse conhecimento relacionado ao intervalo de confiança. Por fim, eu vou apresentar um conjunto de referências para vocês, pessoal, caso vocês queiram aprofundar o conhecimento. Eu indico esses 3 livros aqui,
sendo que esse primeiro livro aqui, ele é um livro que é basicamente estatística, mas é uma estatística bem fácil de acompanhar. Então, se vocês estiverem com dúvida ainda nessa parte de estatística, eu sugiro que vocês vejam esse livro aqui. Esses outros aqui é caso vocês queiram se aprofundar um pouco mais no R dentro desse mundo da estatística.